Bom dia para quem chegou recentemente. Vamos, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e vocês me dão um retorno aí se vocês estão enxergando. E aí, vocês estão enxergando? Quando eu ampliei aqui, fez alguma modificação para vocês agora? Tá. Beleza, pessoal. Daqui a um pouco vai apitar mais gente querendo entrar na sala, mas vamos começando. Vou retomar um pouquinho o assunto que a gente viu na quinta-feira para encerrar essa parte aí. E depois, acredito que perto do meio-dia eu devo compartilhar uma avaliação lá no ABA, e eu vou dar um tempo aí de um dia para fazer, mais ou menos. Aí vocês têm que responder e colocar lá como PDF. Provavelmente vai ser uma avaliação mais tranquila. Algumas questões de marcar, essa parte é mais teórica mesmo, então não exige tanto cálculo que nem aquela primeira avaliação, tá? Mas depois a gente fala sobre isso novamente. Tá? Bom dia aos que chegaram agora, então nós vamos retomar um pouquinho daquilo que foi visto na quinta-feira. Bom, nós estávamos falando sobre a tabela periódica e a gente viu que a tabela periódica ela é classificada em 4 grandes blocos, tá? Então, esse bloco S, em laranja, e o bloco P, verde, são chamados de elementos representativos. Esses elementos aí em amarelo, que é o D, são os metais de transição, os elementos de transição. E o bloco F é o de transição interna. Mas por que eles estão arranjados desse jeito? Nós vimos que todos os elementos aqui do bloco S, eles têm a sua camada S incompleta. A mesma forma aqui no P, que tem o subnível P em preenchimento. Tá? E da mesma forma no D e do F. Então, por isso que eles são separados dessa maneira. E nós estávamos falando também, né, da periodicidade. Os elementos eles vão ter alguma certa característica em comum, de acordo que aumenta o período e também algumas características que variam, né, na família. Então, por exemplo, que nem havia falando, por exemplo, esse grupo 1 aqui, por que ele está no bloco S? Por que ele está no bloco S? Ele está no bloco S porque ele tem, vamos pegar, por exemplo, o lítio, 1s2, 2s1. Veja que o S está incompleto, então por isso que ele é classificado aqui como S. Quando você descer para o sódio, né, vai ter a configuração eletrônica e lá no 3s1 a camada S incompleta. Então, assim que vai se caracterizando aí as famílias. Então, nós havíamos falado que alguns grupos recebem um nome especial, como, por exemplo, os calcogênios, lá na família 16. Os calcogênios, lá na família 16. Tem os halogênios, nos 17, os gases nobres, 18, né? E os demais são chamados grupo com aquele primeiro elemento que aparece. Por exemplo, o primeiro aqui, do 13, é o bório, então é chamado grupo do bório, né? Grupo do carbono, grupo do nitrogênio, enfim. Então, eu chamei a atenção para 2 grupos, para falar um pouco, para desmembrar um pouco a família. Eu tinha falado sobre os gases nobres. Tá? Eles são chamados gases nobres porque eles são pouco reativos, eles quase não reagem. Isso tudo porque eles têm a sua camada completa.
Eles têm como característica essa distribuição eletrônica, NS2, NP6. Quando vocês fazem as caixinhas, quando nós fazia lá nos números quânticos, por exemplo, vocês vão ver que o S é uma caixinha, então tem os dois elétrons, né, um para cima, um para baixo, para representar a diferença do spin, né? O subnível P são 3 orbitais, então 6 elétrons todos ficam completos. Tá? Então você veja que apenas o hélio, que é o primeiro, como ele só tem 2 elétrons, ele é o único que não tem o subnível P, mas ele tem o subnível S completo. Então um S2 e os demais todos NS2, NP6. Tá? Então, de acordo com você vai descendo aqui na família, vai só aumentando a quantidade de elétrons nas camadas internas. Tá? Vai aumentando o número de camadas. Então, os gases nobres, eles não tendem a fazer reação, eles não precisam, eles já são estáveis e são encontrados como não na forma de moléculas, né? São monatômicos. Tá? Mas isso não quer dizer que os gases nobres não façam reação. Vocês já devem ter visto ouvido falar na regra do octeto. Em algum momento, acho que vocês já estudaram ligações químicas lá na escola, né? Que a regra do octeto diz que todos os elementos tendem a se ligar para chegar a uma configuração tal qual um gás nobre. E isso é verdade, é uma tendência que os elementos fazem, né, de completar suas camadas para se tornar como um gás nobre. Mas a gente sabe que os gases nobres eles fazem ligações, sim, só que precisam de condições especiais para que isso ocorra. Então, os halogênios que estão do lado dos gases nobres, né, vocês podem ver na configuração, todos acabam com NS2 e NP5, né, 7 elétrons na sua camada mais externa de valência. Então, veja, se os gases nobres, se os halogênios receberem um elétron, ele alcança uma configuração de gás nobre. Tá? Isso nós vamos ver mais detalhadamente nas ligações químicas. Então, os elementos de transição, né, eles têm essa característica aqui, e como eles estão no bloco D, justamente porque eles têm o subnível D em preenchimento. Tá? Então, tem aqui dois exemplos, titânio, paládio, né, você pode notar que o subnível D é o subnível que tá em fase de preenchimento. Então, por isso que todos esses elementos aí estão no bloco D. Da mesma forma, se vocês fizerem a distribuição dos elementos de transição interna, aquele bloco separadinho, né, você pode ver o cério ou o urânio, né, eles têm o subnível F em preenchimento. Tá? Então, é isso aí que define sua... Chegando. Às vezes eu paro a explicação porque eu tenho que vir aqui, o pessoal fica pedindo para entrar na sala. Ah, e aí eu também tinha falado sobre o hidrogênio, que o hidrogênio não tem lugar nenhum na tabela periódica. Às vezes ele está ali em cima do grupo 1, às vezes nos halogênios, mas normalmente ele fica numa caixinha à parte lá na tabela periódica, porque ele é um elemento com características únicas, ele não se encaixa em nenhuma família. Então, nós havíamos falado também sobre a carga nuclear efetiva, tá? Eu vou repetir um pouco o que é essa carga nuclear efetiva. O núcleo é positivo, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo, né, na eletrosfera, nós temos aí os elétrons, com carga negativa. Então, existe uma atração de cargas do núcleo em relação a esses elétrons. Tá? Só que, quando vocês analisam esses átomos, né, de vários elétrons, com muitos elétrons, vocês percebem que esses elétrons do meio, esses elétrons internos, acabam blindando o efeito de atração do núcleo, né, em relação aos elétrons mais externos. Tá?
Então, a carga nuclear efetiva é a carga que é sentida por esse elétron mais externo, né? Já descontando aquela proteção dos elétrons internos. Tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, o hidrogênio. Tá? Em verdinho aqui vocês têm o núcleo, vamos considerar que esse aqui é o núcleo, e aqui está o elétron em vermelho 1s1 do hidrogênio. Então, não existe nenhum elétron interno. Então, não temos um efeito de blindagem dos elétrons internos porque eles não existem. Então, esse elétron está muito preso ao núcleo devido, né, a não sofrer esse tipo de blindagem. Quando a gente vai aumentando, vamos para o próximo elemento, que nem o hélio, veja bem que o hélio, ele ganhou mais um próton, ele aumentou a sua carga nuclear e não aumentou o e não aumentou nenhuma camada. Continua tendo a camada apenas um S, só que ganhou um elétron também. Mas a carga nuclear efetiva, né, ela vai ser maior porque você tem agora dois prótons. Então, por isso que num período a carga nuclear vai crescendo, né, e a carga nuclear efetiva nesse período vai crescendo também. Quando a gente aumenta o número de camadas, aí cai a carga nuclear efetiva. Por exemplo, no lítio, né? O lítio agora, vocês vão ver que ele tem duas camadas, tá? Embora aumentou o número de prótons no núcleo, esses elétrons 1s2, eles vão proteger o efeito do núcleo em relação a esse elétron 2s1, tá? Então agora, a partir do lítio, começa a ter esse efeito de blindagem. Mas conforme a gente vai aumentando, se a gente pegar o período em que o lítio está, nós vamos vendo que não vai aumentar o número de camadas e sim o número de prótons. Então, vai aumentando a carga nuclear efetiva presente. Tá? Uh, quando nós estávamos falando de raio atômico, nós vimos que os cátions têm tamanho menor do que o elemento neutro. Então, por exemplo, vocês imaginam o lítio, né? O lítio tem duas camadas. Se ele perder esse elétron 2s1 para virar um cátion lítio mais, né? Ele vai perder uma camada. Por isso que os cátions são menores em tamanho do que os elementos que o originam. Tá? Então, para adiantar já isso aí. Então, nós estávamos vendo a primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Certo? E nós vimos que o raio atômico ele diminui ao longo de um período. Se vocês pegar aqui lítio, berílio, depois vem o boro, pula os metais, né? Vem o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, e o flúor vai ficando cada vez mais pequenininho, vai diminuindo o raio. E por que que isso acontece? Porque vai aumentando a carga nuclear efetiva. Nesse sentido, vai aumentando o número de prótons no núcleo, sem aumentar o número de camadas. Como consequência, a atração fica mais forte, a carga nuclear efetiva fica mais forte, e vai fazendo com que o átomo fique compacto, tá? E nesse sentido, o raio atômico aumenta ao longo de uma família, ele aumenta, porque daí aumenta o número de camadas. Veja, você tem o lítio aqui com duas camadas, aí o sódio já vai ter 3 camadas, o potássio vai ter 4 camadas, aqui vai ter 5 camadas, então vocês conseguem entender, né, como o raio dos elementos eles variam na tabela periódica. Então, o raio atômico ele é definido como uma metade da distância entre dois núcleos, quando esses elementos estão ligados. Como um orbital, para vocês medir o raio atômico de um elemento, vocês não têm, o orbital é uma região de densidade de elétrons, de probabilidade. Então, o orbital não tem uma fronteira definida, tal como desenha aqui, né? Então, não teria como você medir o raio atômico nesse sentido. Então, é medido, né, quando dois átomos estão ligados, né, e aí a metade da distância é o raio. Moléculas, por exemplo, como os gases nobres, que têm dificuldade em fazer ligação, então eles resfriam até na fase líquida, para que eles fiquem líquidos, e aí consegue medir o raio atômico, então, através dessa maneira.
Então, eu havia falado que os cátions geralmente são menores do que os elementos que o originam. Por exemplo, aqui o potássio. O potássio está em roxo aqui, ele tem um tamanho, representado por um círculo grandinho, e o cátion mais é menor, né? Porque é aquele efeito que eu expliquei lá do lítio, perde uma camada, né? Então eles tendem a ser menores. Da mesma forma, né, os ânions, ao contrário, como eles ganham elétrons, eles acabam fazendo repulsão entre os próprios elétrons e acaba expandindo. Então, os cátions são menores que os elementos que o originam, e de forma contrária, os ânions tendem a ser maiores do que os elementos que o originam, certo? Então, a outra propriedade periódica que nós vamos ver agora é chamada energia de ionização, tá? A energia de ionização é a quantidade de energia que é necessária para remover esse elétron de um átomo, só que é medido, essa energia é medida num átomo gasoso, tá? Então, por exemplo, o sódio, tá? O sódio, ele vai se tornar sódio mais quando ele perde um elétron, tá? E isso aqui precisa de uma certa energia, tá? Mas o sódio, a gente vai ver que ele tem uma certa facilidade de perder esse elétron. Essa energia necessária não é tão alta. Normalmente, para fazer uma segunda energia de ionização, né, geralmente essa energia é ainda maior. Então, para o sódio virar sódio 2+, né, ele vai precisar de uma energia muito grande. Tanto que o sódio não tende a perder dois elétrons. Né? O sódio tende a ser apenas Na+. E quando a gente olha a distribuição eletrônica, a gente consegue entender, né, por que que o sódio tem esse comportamento. Se vocês lembrarem, o sódio acaba com 3s1. Então, esse um elétron no nível 3, ele consegue perder facilmente. Tá? E aí, se tivesse que perder mais um, teria que perder de um nível completo, né? Que está mais preso ao núcleo. Então, a energia para remover esse segundo elétron teria que ser muito alta. Então, diz aqui, quanto maior a energia de ionização, maior é a dificuldade para remover o elétron. Tá? Alguns elementos conseguem ter até perder até 3 elétrons. Por exemplo, o alumínio, ferro, né? Alguns elementos conseguem, né, perder mais elétrons sem uma energia tão alta. Por exemplo, o alumínio, veja a distribuição eletrônica. Tá? Você tem na camada de valência 3s2, 3p1. Tá? Então, você tem 3 elétrons no nível mais externo, e esses 3 elétrons conseguem ser removidos sem ter uma energia tão alta. Então, para remover o primeiro, que é esse P1 aqui, ele vai precisar de 6 elétrons-volts, que é a medida. Depois ele sobe para 18 e depois 28 para perder o terceiro elétron. Então, os elétrons que ele vai perder vai ser esses elétrons aqui da camada 3. Tá? Então, os elementos que têm baixa energia de ionização estão aqui, né, os metais. Veja que né, conforme vai descendo na família, mais fácil tende a formar o cátion. Tá? E você veja aqui que os elementos da direita, eles têm uma energia de ionização muito alta. Para você transformar o flúor em flúor mais, você precisa de muita energia. E os gases nobres, por eles já serem estáveis, muito mais difícil ainda você remover elétrons para transformar eles em cátions. Então, aqui as energias de ionização são muito altas, é muito custoso esses elementos formar cátions. Dificilmente vocês vão ver esses elementos aqui formando cátions. Já esses aqui, os metais, no meio da tabela, eles tendem a perder esses elétrons para formar cátions, é ao contrário. Né? Então, esses elementos aqui, lítio, berílio, magnésio, cálcio, potássio, todos eles, geralmente vocês vão encontrar eles como cátions, porque eles têm uma energia de ionização bastante baixa. É fácil remover esses elétrons aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo por enquanto? Difícil?
Beleza. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, ele está dizendo aqui que os elétrons, geralmente o elétron que é removido, geralmente é o elétron mais externo. Então, nesse caso do lítio, ele vai perder esse elétron 2s1 e vai se transformar no lítio mais, que tem essa configuração. O ferro, para o ferro passar para ferro 3+, ele vai ter que perder primeiro os 2 elétrons do 4s e só depois que ele vai perder um elétron do D para se transformar no ferro 3+. Tá? Então, é esses elétrons mais externos que são os primeiros a ser extraídos do elemento no estado natural. Os ânions, né? Os ânions, eles tendem. O ânion é quando um elemento recebe um elétron além do que ele tem do estado fundamental. Então, o flúor, ele não tende a formar cátion, como vocês viram, né? Então, eles tendem a formar ânions. Então, quando eles recebem esse elétron, através de alguma ligação, alguma coisa, né, é nessa camada externa que esse elétron também vai se encaixar. Tá? Então, nós vimos que a energia, né, energia de ionização, e agora nós vamos ver a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é quando um átomo tende a receber um elétron. E diferentemente, né, aqui, né, os elementos que têm afinidade eletrônica, eles vão liberar energia, né? O cátion precisa de energia, é custoso, né? Na afinidade eletrônica, esses elementos, quando eles recebem um elétron, eles liberam energia. Então, o cloro, quando o cloro ganha um elétron, ele vai se tornar cloro menos, um ânion, e vai liberar energia, tá? Agora, os gases nobres, por exemplo, o argônio, né? O argônio ele até pode receber um elétron, mas vai ser um processo custoso, porque ele já está com sua camada completa. Né? Então, seria um processo endotérmico, muito custoso. Então, alguns elementos tendem a receber elétrons. Tá? E se nós olhar para a tabela periódica, os elementos que tendem a receber elétrons são esses elementos aqui, né? Que vão liberar mais energia, vão ter uma afinidade eletrônica maior. Tá? Então, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio, todos eles tendem a formar ânions, vão liberar energia, né, vão liberar energia nesse processo. Então, nós vimos que os halogênios, por exemplo, por que eles vão liberar energia? Porque quando eles recebem um elétron, ele alcança uma configuração de gás nobre, uma configuração completa. Então, por isso que esses elementos eles vão ganhar elétrons, vão liberar energia, né, até ele alcançar uma configuração de gás nobre. Então, veja aqui, a quantidade de energia liberada, flúor, oxigênio, é bem alta, tá? É porque eles tendem mesmo a receber elétron. Tá? Veja que os gases nobres aqui é zero, né? Devido aos gases nobres já ter a camada completa, então eles não têm tendência nenhuma, não têm afinidade eletrônica. Tá? E aí vocês têm né, as características dos metais, que não é nenhuma novidade, tá? O caráter metálico, que eles chamam, tá? Energias de ionizações baixas, ou seja, tendem a formar cátions, né? Eles são duros, são quebradiços, enfim, são geralmente sólidos, brilhantes, são algumas características aí dos metais. Tá? Aqui tem os elementos, então veja aqui, por exemplo, os elementos do grupo 1, todos eles acabam em S1. Tá? Então, esses elétrons S1, tipo lítio, 2s1, ele vai perder esse elétron S1 para formar lítio mais. O sódio acaba em 3s1,
vai perder esse elétron 3s1 para formar sódio mais, e assim por diante. Grupo 2, né, todos acabam com S2. Então, o magnésio, por exemplo, 3s2, vai perder esses elétrons 3s2 para tender a formar um cátion Mg2+. Tá? Então, esses aqui, eles vão seguir basicamente essa regra aqui. Já os metais, a maioria deles já começa a ter um número de oxidação variado. Tá? Ferro pode formar ferro mais, ferro 2 mais, ferro 3. E nos ânions, eles vão tender a receber elétron. Então, eles vão se tornar, com a configuração, tendendo à configuração de um gás nobre. Então, como eles têm 7 elétrons na camada de valência, se eles ganhar mais um elétron, eles se transformam numa configuração tal qual um gás nobre. Então, todos aqui do 7 vão tender a ganhar um elétron. O hidrogênio, ele forma hidrogênio mais, mas ele tende mais a formar H-, né? Porque quando ele ganha um elétron, ele acaba se transformando com uma configuração parecida com a do hélio, um S2. Então, esses aqui que tem 6 elétrons na camada de valência, eles tendem a ganhar 2 elétrons para alcançar, né, a configuração tal qual um gás nobre. E assim por diante. Então, vocês vejam que agora a gente já começa a ter um entendimento diferente da tabela periódica. A gente já começa a perceber que esses aqui tendem a formar cátions, né, os do grupo 1, cátion com uma carga, aqui cátion com 2 cargas, tá? E aqui ânions com uma carga, ânions com 2 cargas, e aí a gente começa a entender. Tá? Então, essas são, né, vocês vejam que eles têm a mesma característica na mesma família. Então, veja como a tabela periódica se desenha, né, de uma maneira em que vai aumentando o número de prótons, né, e as características vão dando bem certinho, né, montando as famílias. Deixa eu falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Tudo tranquilo? Só mais uma coisa, vocês estão enxergando aqui o que eu coloquei agora? Sim. Tá. Então, vocês notem também que por exemplo, o sódio tende a perder? Por que eles tendem a formar cátion? Se o sódio perder esse elétron 3s1 aqui, se ele perder esse elétron, ele vai ficar com essa configuração aqui. 1s2, 2s2, 2p6. E essa configuração, até o 2p6, é a do neônio. Então, esses elementos que perdem elétrons, eles perdem elétrons para ficar com uma configuração também que nem a de um gás nobre. Então, se vocês forem ver, por exemplo, aqui o sódio, se vocês forem ver o berílio, né, eles vão perder esses elétrons e vão ficar com aquele caroço de gás nobre. Então, isso explica por que esses elementos têm facilidade de perder elétrons. Tá? Porque quando eles perdem esses elétrons, eles acabam ficando com uma configuração tal qual um gás nobre. Agora vocês percebem também que se tem elementos que tendem a perder elétrons e outros que tendem a ganhar, aí você já começa a entender as ligações químicas, né? Porque as ligações químicas vai ser, na verdade, uma troca de elétrons ou um compartilhamento. Nós vamos ver isso na próxima aula. Tá? E para entender as ligações químicas, a gente já tem agora uma base. A gente já sabe quais elementos tendem a perder elétrons e quais tendem a ganhar. E aí a gente vai tentar entender também como que vai se dar essa troca aí. Tá? Mas aí é assunto para a próxima aula. Pessoal, sobre o assunto
sobre o assunto de propriedades periódicas era isso. Tem outras propriedades periódicas, que nem densidade, tem algumas outras, a eletronegatividade, mas eu quero deixar para falar da eletronegatividade, eletropositividade, lá nas ligações químicas. Não há necessidade de falar isso agora. Até porque o pessoal começa a confundir muito. Vocês pegam aí, qualquer pessoa que vai explicar, a primeira coisa que começa a falar de eletronegatividade, como se a eletronegatividade fosse a explicação de tudo. Mas, na verdade, é que o pessoal faz muito mau uso de eletronegatividade. Né? Ah, o que temos é uma carga nuclear efetiva aumentando, que explica a maioria das coisas. A eletronegatividade é só a tendência de alguns elementos a ficar com o par de elétrons mais próximo. Alguns elementos vão compartilhar elétrons e vai ficar mais para o lado de um do que do outro. Então, a eletronegatividade é uma tendência na ligação, explica na ligação. E algumas pessoas começam a explicar tudo, que é eletronegatividade, que não sei o quê. Mas agora vocês já viram que, na verdade, por trás da eletronegatividade temos aí uma carga nuclear efetiva, né, uma densidade de carga no núcleo que vai explicar muitos comportamentos. Beleza? Então, eu vou deixar para vocês uma lista, eu vou colocar, acho que lá perto do meio-dia, 1 hora, né, uma avaliação, algumas questões sobre distribuição eletrônica, sobre a tabela periódica, esses assuntos que a gente viu hoje, e aí vocês vão ter um pouquinho mais de um dia, né, tipo, até amanhã de tarde, para vocês postarem no AVA em PDF. Então, vocês tomem cuidado de gerar o PDF, tá? Para não ocorrer erro. Então, assim que eu acabar, eu coloco lá. Beleza? Professor, o senhor ainda não colocou os slides da aula passada? Não, eu vou colocar agora tudo junto, tá? Porque eu não tinha acabado a matéria, então eu não queria botar, de- depois tirar, mas eu vou colocar agora, tá? Tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Pessoal, boa semana a todos e fiquem atentos ao AVA ali por perto do meio-dia que eu vou colocar a atividade lá, tá? E vou colocar os slides também para vocês terem acesso, tá? Então tá. Boa semana a todos. Até quinta-feira. Tchau, professor. Obrigada.